Nós estamos terminando, esse longo mês de setembro, Setembro Amarelo, que a gente falou sobre vários temas importantes na prevenção do suicídio. E nós não podemos deixar de acabar esse mês e falar sobre uma coisa muito importante sobre tudo isso, que é a tolerância. E nós falamos sobre a verdade de sermos filhos e filhas de Deus. Nós falamos sobre lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Nós falamos sobre como Paulo ajudou o carcereiro lá, que estava para cometer suicídio, como nós podemos fazer isso com as pessoas que nós conhecemos. Nós vimos como a depressão funciona e como ajudar as pessoas. E hoje a gente precisa falar um pouquinho sobre tolerância. E tolerância é um termo, e aí a gente vai um pouquinho para a raiz etimológica mesmo, que vem do latim, que quer dizer o tolerare, que tem a ver com suportar, com aceitar dentro das possibilidades. E a tolerância é um ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que a gente não pode impedir. É como aquela história que diz que não tem remédio, remediado está. No entanto, a tolerância não é sinônimo de paz, mas é uma atitude fundamental para que a gente possa viver em sociedade. É se relacionar com quem pensa diferente, de uma forma diferente da nossa, não necessariamente que a gente tenha que aceitar, não necessariamente que às vezes a gente não vai confrontar, mas que a gente precisa respeitar. Então, quando a gente pensa nas pessoas ao nosso redor, o julgamento é sempre mais fácil. E é sempre mais fácil julgar do que tolerar. E a gente sabe que o julgamento, e aí eu vou fazer um paralelo do julgamento como intolerância, é a raiz das grandes tragédias individuais, familiares, se não até mundiais. Eu não respeitar aquele que é diferente. Eu julgá-lo e condená-lo. Então o fato é que diante de tantas informações que nós temos, que geram em nós ansiedade, dúvida, dor, incômodo, a gente precisa ter os olhos de Cristo para tudo isso e sermos aqueles e aquelas que levam a boa nova do Evangelho como algo de mudança. E lembre-se que a boa nova é a salvação eterna, é o convite para a gente viver uma vida abundante, uma vida cheia de vida, E na cruz nós somos salvos. A gente não pode se esquecer disso, que como nós já lemos em Romanos, nós não somos diferentes de ninguém. Todos nós caímos em algum momento naquilo que julgamos. Então é a partir disso e a partir desse pensamento de tolerância e de não julgamento, a gente vai entender um pouquinho sobre isso a partir da leitura desse texto que nós temos de Mateus 1 até o 6, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tem traves no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. E aí eu gostaria de pensar com você hoje a diferença entre avaliar e julgar. Eu acho que todos nós já fomos julgados. E algum critério, pelo menos, nós já fomos. Nós somos criticados e nós sabemos o como isso é doloroso. O quanto isso dói. Muitos de nós sabemos como isso é terrível e o quanto isso raramente produz em nós alguma mudança boa, quando não gera em nós mágoa e raiva.
Então, antes da gente escavar aqui a questão do julgamento dos outros e o que Jesus diz sobre isso, a gente precisa aprender a diferença entre avaliar e julgar. Porque às vezes a gente pensa no julgamento e a gente lembra daquele outro texto bíblico de Paulo que diz que a gente precisa examinar tudo e reter o que é bom. Aí você fala assim, mas a própria Bíblia diz então que eu preciso julgar. É importante a gente saber que examinar e julgar, também no texto original, são verbos diferentes. A avaliação que Paulo coloca lá é dokimasete, que é atribuir nota ao desempenho de alguém. Mas não é o mesmo que julgar. Os professores cumprem esse papel, por exemplo, quando eles dão uma matéria, e aí você vai lá e faz uma prova. E essa prova te dá uma nota, um desempenho daquela matéria. O julgar, que é o que o nosso texto bíblico apresenta, no original é outro verbo, é o krinet. E é fazer uma avaliação negativa dos outros sem manifestar solidariedade. É decretar uma sentença. É decidir como juiz. Ou seja, uma coisa é o professor avaliar o meu desempenho. Outra coisa é por causa de uma nota ruim eu ser reprovado. Entende a diferença? Fazendo essa alusão aos professores. Se eu tiver várias notas ruins, no final, claro, eu vou ser reprovado. Mas uma nota ruim não decreta a minha reprovação, certo? Então, a Bíblia vem para apresentar para a gente o quê? Então, o examinar tudo que Paulo coloca é o quê? É avaliar aquilo que se ouve. A partir da Bíblia e reter o que é bom, o que é certo. O que Jesus vem falar para nós aqui sobre o julgar é quando nós avaliamos, mas nós já decretamos uma sentença. E o fato é que isso está no coração, essa diferença está no coração de quem avalia. Porque às vezes eu posso ouvir uma frase aleatória e já falei, vixe, essa pessoa é herege, vai para o inferno. Outra coisa é eu ouvir uma frase aleatória e pensar, talvez essa pessoa esteja equivocada. Vamos conversar a respeito? São duas coisas totalmente diferentes. Ou seja, eu avaliei, eu vi que talvez essa pessoa esteja errada sim, vamos conversar, vamos discutir. Outra coisa já era, esse aí nem converso. Comecei a ler a primeira frase, já nem li o resto. Existe uma diferença tênue para a gente avaliar e julgar. Esse é o fato. Mas para a gente aprender como a gente deve aprender a julgar, a não julgar os outros a partir da perspectiva de Deus, a gente precisa entender que nós não estamos aqui para julgar ninguém. E por quê? Porque quando a gente pensa em julgamento, há duas coisas quando a gente julga alguém. E o fato é que quando a gente julga alguém e coloca a pessoa em algum lugar, ou no inferno, ou diz, não, essa pessoa é de má fama, para não dizer palavras de baixo, né, no púlpito. O fato é que quando a gente olha para alguém e a gente julga alguém, a gente tem duas intenções. Geralmente, corrigir essa pessoa, porque a gente entende que ela está errada. E a outra intenção é nos sentirmos melhores sobre nós mesmos. E geralmente essas duas intenções estão ligadas. Elas costumam andar de mão dadas, quase sempre. Porque a gente entende, por exemplo, que as pessoas estão erradas. E corrigir as pessoas, a gente declara ter as boas intenções ao julgar os outros. Mas na verdade, a gente está importando com a gente mesmo. A gente na verdade quer que aquela pessoa pense como nós, faça como nós, enfrente os problemas da vida dela como nós. Só que a gente esquece todo o histórico daquela pessoa. Então quando a gente pensa em alguém com problema, que está com uma depressão ou que está muito ansioso, a gente pode olhar e falar assim, olha, mas você precisa melhorar isso, você precisa ler a Bíblia, ter mais fé.
No fundo, a nossa narrativa é o quê? Depressão, tudo isso é falta de fé. Lembra que a gente disse que isso não é falta de fé? No entanto, a gente tem uma boa, mas o fato é que a gente quer que as pessoas enxerguem os problemas da vida dela como nós enxergamos. Mas aquele problema é tão pequeno, eu não acredito que ela está fazendo essa tempestade num copo d'água. Pode ser pequeno para ela, para você, mas para ela não é. Então, a gente precisa assim, se despojar das nossas verdades no encontro com o outro. Pois a gente acha que a gente está certo, que a nossa forma de ver a realidade é a melhor, é a mais bíblica, é a mais coerente. Então, como a gente tem uma boa interpretação, a gente quer que as pessoas também tenham. E aí a gente muitas vezes acredita que essa é a única forma das pessoas mudarem. É confrontando elas, é julgando elas, colocando elas na parede. Mas a gente sabe que isso na verdade não funciona. Não funciona. Pode funcionar por algum tempo. Mas na maioria das vezes, as pessoas que ouvem o julgamento, elas vão nos atacar ou elas vão ficar inertes. Elas não vão ter reação. E por que isso não funciona? Porque é uma atitude que não provém de um coração amoroso. Que geralmente obriga o outro a negar todas as suas formas de ver o mundo. Porque você quer que o outro veja o mundo com as suas lentes. Você ignora tudo que a pessoa viveu, toda a história dela, toda a caminhada de fé, toda a construção de mundo dela. E na verdade você quer desconstruir para construir do seu jeito. Isso é um desrespeito com a pessoa. Porque julgar pressupõe derrubar casas. O problema é que a gente fracassa na hora de reconstruir. A gente quer que a pessoa enxergue do nosso jeito. Porque nós somos seres únicos. E por fim, o nosso julgamento simplesmente pode estar errado. E Filon de Alexandria, ele tem uma frase muito bonita que você já deve ter visto em algum lugar. E ele diz assim: seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está enfrentando uma grande batalha. Pode não ser a mesma que a sua, pode ser pequena aos teus olhos, mas para ela é uma grande batalha. A necessidade de ser gentil é expressar amor, condescendência, tolerância, não querer impor a nossa verdade. Porque quando a gente impõe a nossa verdade, a gente destrói a dela, mas a gente não consegue trazer essa pessoa à tona, porque ela não tem a mesma construção de mundo que nós temos. Talvez ela não tenha a mesma experiência de fé que você tenha. Enfim, a falta de amor não permite que a outra pessoa reconheça a necessidade de mudar. Porque às vezes a gente vê que a pessoa precisa, realmente ela precisaria mudar, pensar diferente, mas só apontar os erros sem ajudar essa pessoa não edifica. É porque a gente tem esse... Não é fácil falar que está errado, mas como mostrar para essa pessoa como fazer o certo, passo a passo, tijolinho por tijolinho. Então, é importante a gente lembrar o que a gente falou a semana passada, né? Julgar alguém que enfrenta um problema de depressão, de saúde mental, é muita ignorância. Senão é maldade, é falta de conhecimento bíblico e pior, é falta de amor. Isso vale para todas as outras áreas da nossa vida. Então, pensando então que talvez a gente querer corrigir as pessoas pode até funcionar por um tempo, depois não funcione mais. A outro motivo da gente julgar as pessoas é o nosso sentimento de achar que a gente é melhor em relação a nós mesmos. Nós julgamos as pessoas porque a gente quer nos sentir melhor em relação a nós mesmos, não por causa delas. Mas quando a gente arrasa com o outro, quando a gente destrói o outro e a sua forma de viver e a sua forma de entender a vida, nós nos sentimos superiores. Nós nos sentimos melhores. Julgar os outros nos eleva moralmente, porque se ele é ruim, eu sou bom. Diminui aquele que a gente condena
e coloca o nosso ego lá em cima. Né? Nós não nos vemos como companheiros de luta dessas pessoas, mas nós nos vemos como santos canonizados, cheios de fé. Então, julgar implica estar certo ou errado. Por isso nos faz tão bem, porque se o outro está errado, eu estou certo. E a gente adora estar certo. Quem não sentiu prazer alguma vez em olhar para alguém depois de uma situação e falar, eu não falei? Quem está do outro lado odeia ouvir, mas quem está do lado que falou, para a pessoa alertar, adora falar, eu não avisei. Então, a gente esquece as nossas falhas e a gente foca só no erro do outro. A gente passa a ser intolerante com essa pessoa. O filósofo Karl Popper, ele tem um texto interessante que é o Paradoxo da Intolerância, de 1945. Ele vai dizer lá que tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Nós devemos então nos reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. É um paradoxo. Ou seja, a gente deve enfrentar a intolerância com argumentos. E para nós cristãos, o segredo para isso é aprender a viver sem julgar os outros. Para nós cristãos. É filosofia, às vezes é difícil, mas para nós, trocando em miúdos, é aprender a viver sem julgar os outros. Examinar, sim. Julgar, não. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas a gente não pode impor a nossa crença de forma coercitiva aos outros. Ou seja, eu sou cristão, eu não tenho como eu obrigar o outro a ser cristão, a ver o mundo como eu vejo. Nós devemos avaliar os atos das pessoas e das sociedades? Devemos. Precisamos questionar, precisamos olhar e ver o que é certo e errado a partir da palavra, sim. Mas nós não somos aqueles e aquelas que podem colocar as pessoas no inferno ou no céu por suas atitudes. Nós devemos olhar de forma coerente. Julgar, condenar ou absolver é prerrogativa de Deus. Nós devemos avaliar, mas não julgar. É o que a gente falou lá em Romanos 2, de novo eu trago esse texto que a gente leu na nossa liturgia. É Deus quem julga as pessoas. E Ele não faz acepção de pessoas. E aí, a partir dessa perspectiva, aí a gente pode entender a proposta de Jesus aqui no Sermão do Monte, que nós lemos. Ele nos apresenta uma narrativa totalmente diferente sobre como ajudar os outros a mudar sem julgamentos. É interessante isso, porque ele faz isso através de um severo alerta e curioso jogo de palavras aí. Jesus é fenomenal, né? Ele rejeita totalmente a ação hipócrita de julgar os outros, e ele deixa isso claro. E ele começa com: não julguem para que vocês não sejam julgados. O que leva alguns a interpretar que se julgarmos os outros, a graça de Deus será retirada de nós. Não, não é nada disso. Não é bem isso que Jesus está querendo dizer aqui, não. Ele usa a imagem de determinada medida, e aí a medida que usarem também será usada com vocês. Quer dizer, aí a medida, você quer litro, metro, enfim. Ou seja, na mesma intensidade que você julgar, você será julgado. Para ilustrar esse ponto. O que ele quer trazer aí é importante: não julguem os outros, a menos que você esteja preparado para ser julgado. É isso que Jesus está colocando. A gente vê que Deus não é mencionado, pelo contrário. Ele está falando que a gente será julgado pela outra pessoa com o mesmo critério que nós usarmos. Ele não está falando de Deus, ele está falando das outras pessoas. Quando a gente julga alguém, essa pessoa, ela pode perfeitamente nos julgar em retorno. Quem é você para julgar? Você não é perfeito. Fica evidente, que a pessoa estará certa. Então não importa quão correto possa ser ou parecer o nosso julgamento.
fato é que a gente não é inocente. A gente não é inocente. O principal ponto de Jesus aqui, ele é bem claro. Se você julgar alguém, prepare-se para ser julgado de volta. Simples assim. Então, Jesus ele faz então um comentário até bem humorado aí sobre julgar. Ou melhor, sobre a hipocrisia que a gente demonstra quando a gente condena o outro. Ele vai falar, imagina uma pessoa que não consegue tirar o menor melasca do próprio olho e vai se oferecer com muita competência para tirar um pedacinho de maneira minúscula do olho do outro. Cara, os ouvintes de Jesus devem ter rido. A gente às vezes hoje não entende, mas várias parábolas de Jesus na época devem ter causado riso naqueles que ouviam. Porque em geral as pessoas elas interpretam a viga como seu próprio pecado. Eu tenho que tirar o meu pecado e tal. Como se estivesse dizendo, quem é você para julgar? Você é o maior pecador, tanto quanto o outro. Mas não é isso. A viga aqui não é o nosso próprio pecado. Não é. Mas é o ato de julgar. Porque julgar as pessoas torna impossível ajudá-las. Julgar as pessoas torna impossível ajudá-las. Por mais que a sua intenção seja boa, o método é questionável. Julgar não é a melhor forma de ajudar alguém com problema. Não é a melhor forma de ajudar alguém com depressão. Não é a melhor forma de ajudar alguém que está enfrentando dificuldades. Está enfrentando isso porque olha a vida que ela leva. Eu acho pouco também, né? Olha lá. Olha o que está fazendo. Isso são formas mascaradas de julgamento. Tá desse jeito, porque também acha que pode pecar à vontade. E por aí vai. Mas a viga impede a gente de enxergar um método melhor. Porque a condenação não funciona. Muitos acham que o versículo 6, que continua esse texto, está desconectado da seção de Mateus de 1 a 5, né, que é a questão aí dos porcos. Talvez a sua Bíblia, se você olhar aí, não sei, essa nossa, talvez até separe esse versículo dos demais. Mas ela não está totalmente desconectada dos 5 primeiros. É também sobre julgamento. E esse versículo ele não está separado das sessões do Sermão do Monte, que é sobre oração. Ele se encaixa aí perfeitamente sobre o julgamento e sobre a oração. Não deem aos cães o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Muitos de nós, a gente não consegue perceber a ironia de Jesus nesse versículo. Quando ele diz que a gente não deve dar pérolas aos porcos, ele não está dizendo que as pessoas não são merecedoras. Não vou falar mais nada não, é como jogar pérolas aos porcos. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. O que ele está dizendo é que porco é capaz de digerir pérola. Porcos não comem pérolas. Não comem. Se um fazendeiro resolver dar pérola para o porco todo dia, depois de no mínimo uma semana, esses porcos vão estar morrendo de fome. E o que esses porcos vão fazer com o fazendeiro? Podem devorá-lo, podem comê-lo. É isso mesmo, porque porco come gente. Deixa o bicho com fome muito tempo. Pode pesquisar lá depois no YouTube, pode ver. Então, ou seja, eles podem até comer, mas aquela pérola não vai matar a fome, porque ela não digere no estômago. Depois de um tempo eles vão estar com fome, vão devorar o fazendeiro. Ou seja, assim como os porcos não conseguem digerir as pérolas, as pessoas não conseguem digerir julgamentos. Elas não conseguem digerir julgamentos. E isso não vai suprir as carências dessas pessoas, ao contrário, vai levá-las a uma atitude desesperadora.
senão a fazer o mesmo que os porcos, vão atacar. Então o julgamento é como pérolas aos porcos, não mata fome, não ajuda, não tira a carência de ninguém. Ao contrário, faz com que essas pessoas tenham mais raiva. Se você já foi julgado, você sabe o quanto o julgamento gera raiva. E se a gente pudesse fazer alguma coisa contra aquele que estivesse fazendo essa ofensa, a gente faria. É assim que julgamento e condenação não funcionam. Quem acusa não está sendo compassível nem compreensível. Eu diria mais, está sendo falsamente complacente. E ninguém gosta disso. E ninguém reage bem a isso. Então, Jesus nos diz que nós não devemos julgar os outros, porque isso gera, na verdade, ira e mais julgamento como retaliação. Fica um círculo sem fim. A condenação nos tira a capacidade de ajudar as pessoas, porque a gente está mais preocupado em julgar. Então a gente tem um arqueiro enorme no nosso rosto. Como que a gente pode ajudar o outro? Porque a gente se acha melhor. E aí a gente acaba se tornando intolerante. E às vezes a gente até diz, fala assim, essa pessoa não quer ajuda não, eu já tentei ajudar, já tentei fazer um monte de coisa. Será que a gente foi suficientemente amoroso para auxiliar essa pessoa? E talvez você me pergunte, ok, então tá, como eu vou aprender a julgar, a viver sem julgar os outros então? Como tentar ajudar aqueles que não aceitam ajuda? Como não ser intolerante? Como ser tolerante? Está com a sua Bíblia aberta ainda em Mateus 7? A resposta está a partir da continuação do nosso texto, no verso 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muitos leem essa passagem sem relacionar com os versículos anteriores. Mas, de repente, no mais que de repente, parece que Jesus muda de assunto. Será? De julgamento ele começa a falar em oração. Embora esse texto realmente trate sobre oração, ele está falando sobre a oração, mas eu não creio que o mestre tenha simplesmente mudado de ideia, falou, agora a gente vai mudar de assunto. Na verdade, a conversa ainda gira em torno do julgamento. E que, ao invés de julgar, a forma que a gente tem para ajudar as pessoas é orar por elas. É orar por elas. Depois de ter falado sobre como não julgar os outros, ele agora nos diz como a gente pode beneficiar essas pessoas, orando por elas. Então, primeiro, a gente precisa tirar a viga dos nossos olhos. A gente precisa deixar de julgar, de usar a nossa condição de filhos e filhas de Deus para condenar os que não são. Deus não faz acepção de pessoas. Como Ele salvou a mim e você, Ele pode salvar qualquer um que está lá fora que não o conhece ainda. Ele é Deus. A Ele cabe dizer quem é dele e quem não é. O nosso julgamento, na maioria das vezes, está errado e falha em ajudar essas pessoas. A gente precisa nos examinar. E se houver alguma viga no nosso olho, pedir ajuda ao Espírito Santo para tirar, para que a gente realmente possa ser como Jesus foi e não condenar essas pessoas, sejam aquelas que estão em pecado, sejam aquelas que estão em depressão, em dificuldade, ou que já tentaram contra a sua própria vida. E a gente precisa realmente olhar as pessoas com um coração amoroso como o de Jesus. E quem sabe buscar formas de ajudar o outro na mudança de vida que essa pessoa precisa. Mas fazer isso junto, Pedir, buscar e bater. Pedir,
buscar e bater. Não é na pessoa, não. É em oração. Lembre-se que, embora Jesus esteja falando de oração, ele o faz no contexto de ajudar as pessoas. Pedir pelas pessoas. Buscar pelas pessoas. Bater na porta pelas pessoas. Sermos persistentes em oração. Em estar do lado das pessoas. E não acima delas. Ou nem para que a gente se sinta melhor que elas. Porque julgar os outros é ser intolerante. E o mundo já está muito intolerante. É como se a gente ficasse ao longe, com granadas assim, pronto para jogar. Né? E no reino de Deus, a gente tem que ter uma visão de união com os outros. A luta do meu irmão, da minha irmã na igreja, é a minha também. Não é isso que a palavra fala? Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. E a gente só vai poder demonstrar amor para aquele que é de fora, fazendo a mesma coisa. Tratando eles como irmãos e irmãs. Eles podem não ser aos seus olhos. Mas se Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Se Deus olha para elas com amor, por que nós não podemos olhar? Se Deus não nos deixa só, como nós lemos lá no Salmo 91, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, a gente não vai ser atingido, porque Ele está conosco. Nós não estamos só. Nós precisamos realmente lutar para que as pessoas não estejam só. A gente precisa ser mais tolerante com as dificuldades das pessoas, com os seus pecados, por que não? Com as suas limitações. A gente precisa acolher. E isso pode ser feito com um abraço, com WhatsApp, com telefonema, com café, com post, com encorajamento e não com julgamento. Muitas lutas que nós e as pessoas que nós conhecemos um dia vão acabar. Vão, talvez do dia para a noite. Outras vão ser demoradas. A verdade é que nem todos os problemas se resolvem com oração. E aqui não é porque Deus não seja forte ou porque a oração não tenha poder. Não é isso. Não é isso, mas porque em alguns casos ações são necessárias. Orar é uma ação? Sim. Mas depois de orar a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa falar, a gente precisa encontrar as pessoas. Seja amigos, seja uma ajuda pastoral, seja profissional. Então, a oração é a ação. E às vezes nós precisamos sair do nosso quarto de oração e estender a mão para as pessoas. Fazer com que essa oração se torne realmente a ação de Deus na vida dessas pessoas. Isso só é possível sem julgamento. E às vezes nós vamos ter que tolerar o intolerável para mostrar para essas pessoas o quanto Deus as ama. Porque alguém algum dia já fez isso conosco. Porque eu gosto sempre de falar isso. Eu lembro que todas as vezes, isso é um testemunho pessoal, que todas as vezes que o meu irmão me confrontava e me julgava, eu olhava para ele e dizia: quem é você para falar isso? Você faz isso, você faz aquilo outro, ou seja, eu usava a mesma medida para julgá-lo de volta. Até que ele teve um dia que ele falou assim, ele decidiu não mais me julgar. E ele começou a orar. Ele passou um ano orando pela minha vida. Até eu aceitar Jesus. Então, a gente precisa entender que às vezes o julgamento não nos leva a nada. Mas a oração sim. Só que ele teve que fazer uma ação, ele teve que me convidar para ir na igreja. Eu lembro, depois, tantos fights que eu e ele tivemos. Chegou um dia que ele falou assim: então vai ter um culto de ano novo, você não quer ir lá, tal, vai ser tal hora, assim, tal lugar. Vou ver. E Deus proveu e a gente foi. Estamos aqui hoje. Então, o fato é que talvez a gente esqueça disso. E a gente precisa lembrar, para continuar. Precisamos orar sim, mas no momento certo a gente precisa
estender a mão, a gente precisa falar, dar um abraço. Então, a nossa persistência em oração nos ensina a amar essas pessoas e a olhar para elas sem julgamento. Ore primeiro, fale com a pessoa depois, porque quando a gente fala primeiro, a gente vai por nossa conta, e aí às vezes a gente fala besteira. Então, como a gente fala, é necessário falar de tolerância, terminando esse mês de setembro, esse setembro amarelo, porque nós precisamos realmente olhar aquele que sofre, que tem problemas de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade crônica, seja dificuldade de processar as suas dúvidas, as suas lutas, as dificuldades, com amor, sem julgamento. Tolerância é isso, é olhar o outro sem julgamento. Por isso Jesus termina a sessão do Sermão do Monte com as palavras bem conhecidas, que está lá em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro que Jesus nos dá sobre o julgamento. Que sirva de alerta. Quem gosta de ser julgado? Como você gostaria de ser tratado? Que você trate os outros também. Que Deus nos ajude nessa empreitada, porque não é só o mês de setembro, né, que a gente pensa, a gente fala. Essa luta continua. A gente vai enfrentar problemas ao longo de todo o ano. A depressão não dá só em setembro. E qualquer um de nós, como a gente já falou, pode ser vítima de qualquer uma dessas coisas, porque a gente está vivendo. E viver é correr riscos, já diria o poeta. Mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós, que nos salvou, que nos acolheu em Cristo Jesus. Amém?